Olá, meninos, meus caros alunos aí do sexto ano. Então, nosso segundo vídeo, e nós vamos falar agora sobre os dois períodos da pré-história, o Paleolítico e o Neolítico. Tentar ser bem breve, bem rapidinho aqui, né, para vocês, porque essas atividades aqui, né, esse conteúdo nós já trabalhamos em sala de aula. Então, vamos lá, rapidinho. Paleolítico, diferente do que muitas pessoas pensam, tá? Confundidas aí pelas obras de ficção, Jurassic Park, né? Essa tirinha aqui da Turma da Mônica, né? Do Horácio e Piteco. Homens e dinossauros nunca viveram juntos, tá? Os dinossauros eles foram extintos muito antes, né? Dos seres humanos, tá? Muito antes do surgimento do homem. Por isso que eu coloquei esse X aqui, né, nesta imagem, porque aqui está, né, mostrando a convivência de homens e dinossauros, tá bom? E seria quase impossível também a gente criar, né, novos dinossauros como no Jurassic Park. O dinossauro mais próximo, né, que nós convivemos é a galinha. Bom, então vamos lá. A pré-história ela é então dividida em, né, dois grandes períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Dentro do Neolítico, nós costumamos trabalhar também a Idade dos Metais, tá? Que é no finalzinho do Neolítico, quando o homem começa a fundição do metal, a fazer instrumentos ali de cobre, né, de bronze. Tá? Mas os dois grandes períodos é Paleolítico e Neolítico. O Paleolítico é quando surge a espécie humana, né? O gênero Homo, mais especificamente. Tá? Então, o início do Paleolítico, da pré-história, é com o surgimento do gênero Homo, porque nós tivemos ancestrais anteriores, né, ao gênero Homo, como Australopithecus, né, e algumas outras espécies. Então, vai surgir no continente africano. A gente sabe disso por conta dos vestígios arqueológicos que foram encontrados nesse continente há cerca de mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás. Tá? Tudo isso a gente sabe por meio, né, da ciência, de pesquisas, né, e métodos científicos para identificar e analisar essas datas. Bom, e nós tivemos alguns ancestrais aí antes, né, da nossa espécie Homo sapiens. A primeira delas é o Homo habilis, tá? O primeiro gênero Homo a fabricar objetos de pedra lascada, nome que teria dado origem a este período. Né? Paleolítico significa idade da pedra lascada, ou idade antiga, né, da pedra antiga. Então, né, nesse período, os homens fabricavam objetos, né, feitos de pedra lascada, né, objetos cortantes, ao lascar uma pedra na outra. O Homo erectus, mais desenvolvido, né, do que o Homo habilis, mais adaptado às mudanças, né, do ambiente, ele aprendeu a dominar o fogo e migrou para outros continentes. Então, o homem sai, né, do continente africano e começa a povoar o continente asiático e europeu, né, nesse momento, com essa espécie. A gente vai falar também do domínio do fogo, por que foi importante, né, para os homens aí desse período. O Homo sapiens é a nossa espécie, né, já apresentava grande capacidade adaptativa e já povoava todos os continentes. Então, a espécie humana que chegou aqui no continente americano é a espécie já do Homo sapiens, tá? Por volta aí de 11 a 12 mil anos atrás. Né? Então, algumas características desse período, né, dos homens que viviam aí nesse período. Eles eram nômades, a gente já trabalhou sobre isso, né? Nômades são aqueles povos que não têm uma moradia fixa, geralmente vivem em bandos, né, em pequenos grupos, né, de 20 a 30 pessoas no máximo, tá? E se deslocam de uma região para outra em busca de alimento. Então, eles são caçadores e coletores, né? Vão caçar as presas, né, nos lugares onde que eles vão para se alimentar e coletar aqueles frutos, raízes, plantas que a natureza oferece. Uma das principais características desse período é o domínio do fogo.
que vai possibilitar os homens a iluminar os ambientes, tá? Nos lugares onde que eles se abrigavam à noite, a assar os alimentos, a cozinhar os alimentos. Isso vai permitir com que eles tenham uma alimentação muito mais saudável, tá? Isso permite que eles, então, né, tenham mais tempo para evoluir, né, para se reproduzir, né, então, para sobreviver. A espantar animais ferozes, isso também é muito importante, tá? Para que os homens eles passem a se tornar predadores e não presas, né? Então o fogo espanta, né, os animais ali próximos a eles e a se manterem aquecidos, né, no frio. A gente sabe que, por exemplo, o continente europeu, né, e o asiático, em determinadas épocas do ano ali, é muito frio, né? Neva, as temperaturas chegam abaixo de zero. Então, o fogo, né, ajuda esses homens a sobreviverem a essas temperaturas baixas. E eles também tinham o hábito de fazer pinturas rupestres nas paredes das cavernas, tá? Essas pinturas elas tinham diversos traços, diversas representações e eram feitas com diversos tipos de tinta, né, produzidas com elementos encontrados na natureza, seja algum mineral, frutos, raízes, tá? Alguns tipos aí de vegetais. E essas pinturas rupestres elas vão, né, ser produzidas, né, feitas aí em todo o período da pré-história, tá? Mesmo no período neolítico também. Então aqui algumas representações desse período, né? Algumas características do domínio do fogo, né, dos homens vivendo em bando, né, se abrigando aqui em paredões rochosos, né, representando aqui cenas de caçada. E o Neolítico, né? O Neolítico ele tem o seu início, né, há mais ou menos 10 mil anos atrás, e ele significa, né, idade da pedra polida ou idade da pedra nova, né? Neo significa novo e lítico significa pedra, tá? Qual que é a grande mudança, né, do outro período do Paleolítico para o Neolítico? É a agricultura e a domesticação de animais, tá? É o que a gente chama de revolução neolítica, porque isso mudou a forma de viver desses homens, né, da pré-história. Por quê? Primeiro porque eles passaram a ser sedentários, a ter moradias fixas para cuidar dessa agricultura. Então eles puderam se estabelecer em um único local sem ter necessidade de se deslocar para outros, né, lugares. Tá? Então a agricultura ela tem essa importância, tá? Então o homem ele não precisa mais se deslocar para buscar alimento em outros lugares e, né, ela produz um excedente de alimentos, tá? Então vejam bem, se antes todo o grupo tinha que caçar e coletar alimentos na natureza, agora uma única pessoa conseguia produzir, né, alimento suficiente para alimentar todo aquele grupo. E o que, que aconteceria com as outras pessoas? Elas iriam ficar paradas, né, sendo alimentadas por uma única pessoa trabalhando? Não. Tá? Então, esse excedente de alimentos vai possibilitar que essas outras pessoas elas exerçam outras atividades dentro, né, das aldeias que vão começar a surgir. Tá? Então, um vai ser agricultor, o outro vai desenvolver habilidades ali artesanais de confeccionar roupas, o outro vai desenvolver habilidades ali de construção, né, de fabricar uma embarcação, né, vai ser ferreiro, o outro vai ser soldado para proteger ali todo o povo. Né? Alguns vão assumir funções ali religiosas, né, porque muitas coisas eles não vão compreender, né, a ciência não existia, né? Então eles vão acreditar que determinados fenômenos eram provindo de forças divinas. Então vai surgir o sacerdote, vai surgir o comerciante para fazer trocas comerciais com outros grupos, né? Outras aldeias. Então tudo isso é possibilitado por conta da agricultura e da domesticação de animais. Tá? Então nós temos as primeiras cidades surgindo nesse momento por conta desses dois fatores. Por isso que é tão importante, né,
esses dois fatores aí para a história da humanidade, quando o homem começa a plantar o seu próprio alimento, né? A produzir seu próprio alimento. Então, isso vai ser fato para surgir aqui, ó, novos ofícios, tá? Que é trabalho. E o que vai marcar o fim dessa pré-história, né, desse período, é a invenção da escrita há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Tá? Essa escrita é a escrita suméria, que vai surgir lá na Mesopotâmia, né, vai ser tema de estudo aí mais para frente, né, nosso, e ela surge em decorrência, né, do comércio, né, do crescimento do comércio, da complexidade, né, que as cidades vão tendo, né, vão assumindo, por conta que guardar tudo, né, o que acontecia nas cidades, né, das transações comerciais, de imposto, do que era produzido, de quantas pessoas tinha, né, naquelas cidades ali, na cabeça, não dava, né? Então eles tinham que tiveram, né, que desenvolver uma forma de registrar isso. Então a escrita surge com esse objetivo, tá? De uma outra forma de se comunicar, de registrar. E ela marca o fim da pré-história. Que eu já tinha comentado com vocês que a gente utiliza esse termo, né, de pré-história, mas ele é um termo preconceituoso, né, um termo com diversos erros, né? Um desses erros aí é que a pré-história ela indica que os homens que viveram nesse período eles não tinham história, né? A pré-história é o quê? Antes da história, ou seja, antes da invenção da escrita, os homens não tinham história. Olha que grande erro, né? A gente sabe que os homens, desde que surgiu, produzem história. Mesmo sem saber ler e sem saber escrever, nós estamos produzindo história. Tá? Então, a invenção da escrita é o marco, né, do fim da pré-história e início da Idade Antiga, mas a gente tem que ter consciência de que esse termo ele é preconceituoso, porque os homens que viveram nesse período tinham história sim, tá bom? E com isso, né, eu deixo essa imagem aí, representando um pouquinho esse período, e a gente finaliza, né, essa primeira introdução. A nossa terceira aula online aqui vai ser com a correção, né, dos exercícios que eu estou passando para vocês na folha de atividades. E a nossa quarta aula é com um conteúdo novo, tá? Que é o conteúdo da chegada dos homens na América. Tá? A gente vai estudar um pouquinho, né, de como que os homens chegaram na América. E só para falar dessas imagens aqui uma representação da escrita cuneiforme, tá? A escrita, né, que os sumérios desenvolveram. Aqui nós temos a representação de homens do Neolítico, né, praticando a agricultura, né, colhendo as suas plantações, e aqui uma representação, né, de uma cidade, eu esqueci o nome dela agora aqui, Cassal, eu esqueci, não falo no próximo vídeo. As cidades nesse período elas eram as casas elas eram umas ligadas às outras, né, bem próximas, tá? E eles entravam pelo teto. Pode ver que tem várias escadas, né, que ligam, né, o solo ao teto aqui e várias entradinhas, né, do teto dessas casas aqui por onde que as pessoas entravam, tá? Era uma forma também de se manterem aquecidos, né, durante o inverno aí. Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, manda lá no e-mail, né, que a direção passou para vocês. Um grande abraço.